Olá! Nós vamos apresentar um trabalho sobre o malware bizarro. Eu sou a integrante Angélica Ferreira Batista e meu colega é o integrante Felipe Costa Reis. Agora eu irei falar sobre as informações gerais do projeto. A disciplina é Segurança da Informação, o professor é o Antônio Ferreira Viana, nós estamos no 4º bimestre e a nossa turma é a 413. Esse é o nosso sumário. Nós iremos apresentar o que é um trojan, o que é o bizarro, o histórico do bizarro, as formas de atuação, as principais regiões de atuação, formas de prevenção, remoção, conclusão sobre o trabalho e as referências bibliográficas. Agora falando sobre o que é o Trojan em si, né? Um Trojan, em inglês, né? Trojan Horse, ou como é conhecido popularmente cavalo de Troia, possui uma lógica bem parecida com a história grega, né? Ele se disfarça de uma coisa boa que na verdade é ruim. No nosso caso, quando a gente fala de segurança da informação, né, trata-se de um programa com vírus que é utilizado para roubar informações positivas. Ou seja, eles são escondidos em muitos programas que são oferecidos como seguros para usuários baixarem. E aí eles se disfarçam, né, de um programa comum e as vítimas vão continuar utilizando em suas máquinas normalmente sem desconfiar de nada. E aí esses estrangeiros eles se aproveitam de brechas e vulnerabilidades dos navegadores, né, do sistema como um todo, e conseguem roubar muitas informações confidenciais. E essas informações serão enviadas para os criadores desse trojan, né, que são pessoas que querem aproveitar maliciosamente dessas informações. E como exemplo de trojan, nós podemos citar o bizarro, que é um software malicioso sofisticado que possui diversas funcionalidades, né? E a principal delas é ser um trojan bancário, ou seja, ele utiliza de fortes técnicas que dificultam sua análise para que, assim, por meio de ações maliciosas, ele consiga pegar informações bancárias dos usuários. Bem, agora falando um pouco sobre o histórico, né? Como foi descoberto o bizarro, né? Foi por uma empresa chamada Carpesk, né? Que no dia 17 de 5 de 2021 ela divulgou, né, que existe esse bizarro e que ela constatou ainda que ele atacou clientes de bancos em diversos países. Ele possui capacidade de atacar a tecnologia de internet bank de mais de 70 instituições financeiras, né? Eles constataram isso também. E de acordo com os especialistas dessa empresa, a principal fonte de distribuição do bizarro são os pacotes de Microsoft Installer que foram encaminhados para as vítimas através de spams. Após o usuário instalar algum programa de forma despretensiosa que contém o vírus, através de mensagens de e-mail, arquivos de músicas, anexos, entre outros, ele se instala de forma silenciosa, podendo trabalhar de algumas formas. Primeiramente, ele já termina a execução dos processos do navegador, para encerrar as sessões ativas em contas bancárias. Desse modo, o programa malicioso já consegue obter algumas informações. Ele também desativa o recurso de preenchimento automático. Assim, quando as vítimas acessam o site novamente, é necessário que elas preencham as informações de novo. Desse modo, o Trojan faz capturas de tela que captam essas informações e enviam os dados do servidor para os criminosos que o desenvolveram. Ele também utiliza diversas janelas pop-up e falsas mensagens de erro para roubar códigos de autenticação de 2 fatores. Ele também consegue congelar o sistema e impedir que os usuários utilizem o gerenciador de tarefas do Windows. E além de abrir outras janelas, ele também consegue utilizar Keylogin, registro de pressionamento de tecla, podendo controlar o teclado e o mouse. Além disso, o Trojan também pode pesquisar pastas e ficheiros, fazer upload e download de arquivos e até mesmo fazer mineração de criptomoedas. Bem, agora falando sobre as principais regiões de atuação do bizarro, vale a pena citar que ele foi criado no Brasil, mas ele já se popularizou por toda a América Latina, ele chegou até mesmo na Europa. Né? E os países que já sofreram com ele são Argentina, Alemanha, Chile, Espanha, França, Itália e Portugal. E falando, né, dos resultados negativos, né, que ele ocasionou nessas regiões,
Cerca de 70 bancos de países europeus e sul-americanos já foram lesionados pelo bizarro, e em Portugal foram afetadas cerca de 7 entidades bancárias, né? Além de 6 bancos na Alemanha, 8 na França e 22 na Espanha. Né? Inclusive a Espanha é visto como um dos países mais afetados pelo bizarro. Como prevenção, é importante certificar que o sistema operacional do computador esteja sempre atualizado. E utilizar antivírus diminui muito as chances de um trojan infectar a máquina. Além disso, também é de imprescindível importância apenas baixar arquivos de fontes confiáveis e ter cuidado ao clicar em e-mails e spams de fontes desconhecidas. Bem, falando um pouco mais sobre a remoção de malwares, é muito importante que a gente faça a utilização de antivírus e anti-malwares. Né? Essa opção é a mais recomendada, por quê? Porque esses softwares são desenvolvidos justamente para prevenir, detectar e combater possíveis vírus. Uma outra possibilidade de a gente fazer a remoção desses malwares é de forma manual, ou seja, seguindo um conjunto de passos. Entretanto, não é tão recomendável assim, porque se torna uma tarefa muito trabalhosa e bastante suscetível a erros. Então, por isso que as outras duas opções, utilizando anti-malware e antivírus, são as mais recomendadas no mercado como um todo. Bem, concluindo, com esse trabalho foi possível aprender como funcionam um dos malwares mais perigosos descobertos neste ano, né? E conseguimos aprender mais sobre ele, como ele age e como podemos fazer para nos defender dele, né? O que é de imprescindível importância para a nossa formação, já que desse modo a gente consegue nos tornar, né, profissionais mais qualificados em segurança da informação. E essas são nossas referências bibliográficas. Esperamos que tenham gostado do trabalho e obrigada pela atenção.